canal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa trilogia sobre Jesus histórico, tá? Hoje, o primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o Jesus histórico e suas nuances. O que são as suas nuances? As suas comprovações efetivas de que realmente Jesus existiu, historicamente falando, e da onde saem essas primeiras, né, essas primícias da existência do Cristo, Jesus Cristo, filho de Maria e de José, nascido em Belém. Escolhi esse tema, escolhi Jesus, historicamente falando, um ser importante, religiosamente falando também, da cristandade, do cristianismo, né, enfim, as religiões cristãs que seguem os ensinamentos do Cristo. Por que nessa semana? Porque nós estamos na Semana Santa. O que é a Semana Santa para o catolicismo, né? O cristianismo. Semana Santa é a semana dos grandes acontecimentos da vida do Cristo, tá? Que chega no ápice da sua missão terrena e sobrepõe a morte, né? Ressuscita, que é a Páscoa, que nós conhecemos não necessariamente pela ressurreição do Cristo, mas pela troca de chocolates, pelos troca de presentes, enfim, da maneira que nós encontramos de reunir a família, de reunir os amigos, de reunir as pessoas que a gente ama, para esse momento de renovar. É uma renovação, um ressurgimento das coisas boas da vida, podemos dizer assim. Então, no domingo de Ramos, né? Domingo de Ramos é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é o lugar onde ele vai morrer na sequência. O povo o acolhe e o recebe com ramos de oliveira no chão e saudando, chamando ele de filho de Davi, filho de um rei, descendente de Davi, da hierarquia de Davi, seguindo José, né? Jesus, filho de Davi, hosana nas alturas, né? Salve o grande rei. Jesus entra triunfalmente, montado num burro, um jumentinho. Na quinta-feira, ele reúne os 12 apóstolos para uma última ceia. É a última vez que se reunirão e confraternizarão. E isso se tornará um sacramento na igreja, que é a Eucaristia. Pão dividido entre os cristãos. Muito particularmente os católicos, tá? Que tem a Eucaristia dentro do seu rito de missa. E essa Eucaristia, ela é um pão, né, feito de água e farinha, que se transforma, né? Ocorre um evento chamado transubstanciação, que então se torna a carne de Cristo e o sangue de Cristo, conforme o próprio disse e está nas escrituras sagradas do cristianismo, na quinta-feira santa. Este é meu corpo, este é meu sangue. Dali ele é traído por Judas. Judas sai da ceia e vai negociar com soldados romanos a entrega de Jesus por 30 moedas de prata, tá? Uma sacolinha com 30 moedas de prata, e aí ele troca a vida de Jesus por 30 moedas de prata. Se encontram no jardim do Getsemane, né? O jardim das oliveiras, onde Jesus reza. Judas chega e aí ele afirma, né? Aquele que eu der o beijo, vocês levam. Então, se conheces o termo beijo de Judas, é o beijo da traição. Jesus foi traído com um beijo de Judas. Ele é levado primeiro para Herodes Antipas, né? Depois para Pôncio Pilatos, julgado, e aí ele carrega uma cruz na Via Crucis, que tem lá em Roma, lá em Jerusalém tem a Via Crucis, né? Tem a organização, as estações, a igreja depois ela divide, as coisas vão acontecendo, não são estações, tá? E aí depois a igreja organiza de uma forma que as pessoas tenham como vivenciar este momento. Morre na sexta, ressuscita no domingo, tá? Que se torna então o primeiro dia da semana para o cristianismo, que até então era o sábado, que foi o dia que Deus descansou, como nós vimos na criação, no vídeo da criação. Por que eu estou dando todas essas explicações? Para a gente poder compreender o seguinte: há lugares físicos dentro da estrutura da história do cristianismo e dentro da estrutura da história do mundo, onde Jesus esteve, onde Jesus passou. Há comprovação da passagem de Jesus? Há comprovação arqueológica? Há comprovação histórica efetiva? Não.
Não temos comprovação arqueológica e não temos comprovação histórica efetiva. O que nós temos? Nós temos a Sagrada Escritura. Tá, mas só a Sagrada Escritura, professora? Não, nós temos a Sagrada Escritura e informações dentro da Sagrada Escritura que são informações históricas. Por exemplo, um minuto atrás eu falei 2 nomes para vocês, Herodes Antipas e Pôncio Pilatos. Tá? Herodes Antipas era o imperador da época, Jesus foi levado a ele, não adiantou muita coisa, só deu risada de Jesus, deu um pano para ele e voltou com Jesus. Jesus foi então julgado por Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Pôncio Pilatos historicamente existe, ele governa a Judéia, tá, entre 26 e 36 depois de Cristo, e ele faz parte da história da Judéia, ele faz parte da história de Jerusalém, ele faz parte da história de Jesus Cristo, ele faz parte da história da humanidade. Historicamente comprovado, Pôncio Pilatos existe. Se Pôncio Pilatos existe, existe então o tribunal de Pôncio Pilatos que ocorre na Torre Antônia, que Jesus vem e é julgado, condenado à crucificação, tá? E é libertado um outro assassino que tinha assassinado o guarda romano, Barrabás, assassinou um guarda romano, né? E foi liberto. Essas nuances, esses detalhes da Sagrada Escritura são detalhes históricos, e esses detalhes históricos fazem então com que se efetive e se concretize a existência de Jesus Cristo nesse período, tá? Outra coisa que nós nos perguntamos, por que Jesus Cristo é o ano 1 da história? Se nós formos pensar sobre a contagem do calendário cristão, né, o ano 1 é o nascimento de Jesus Cristo. O imperador Dionísio, ele define o nascimento de Jesus Cristo como um grande acontecimento, e este grande acontecimento começa a contagem, então, do ano, a partir do ano 1 até 2024, onde nós estamos hoje, e esse grande fato importante é o nascimento de Jesus Cristo, e ele se torna, então, o ano 1, né, da nossa história cristã. A era cristã começa com o nascimento de Cristo, que é o ano 1, tá? Definido por homens na sequência, então precisa organizar a história? Precisa, sistematicamente, sim. O ano 1 é Jesus Cristo e começamos então antes de Cristo e depois de Cristo, conforme aprendemos na escola, tá? Em 1582, Gregório, o Papa Gregório, então define oficialmente que este era o calendário gregoriano, nós chamamos por conta de Gregório, tá? Precisamos ter em conta o seguinte: ah, professora, tu não acredita em Jesus Cristo, tu não acredita na existência? Acredito em fatos e acredito em fatos históricos, tá? Necessitamos levar em consideração não apenas a fé, tá? Não apenas o cristianismo ou as outras religiões cristãs que creem em Jesus Cristo, mas também precisamos ter um embasamento histórico, assim como em relação a qualquer outro personagem histórico. Eu estou aqui falando historicamente sobre Jesus, não religiosamente. Se eu for falar sobre religião, nós vamos falar... vai ter um grupo de vídeos de 10 capítulos falando sobre religião, né? Jesus Cristo dentro das religiões ou da religião do cristianismo. Mas hoje falo historicamente. E historicamente nós temos, então, essa... Amanhã nós continuamos com outra parte do embasamento histórico. Esse embasamento histórico dado pelas escrituras, pelos 4 evangelhos, especialmente o evangelho de Marcos, tá? Esse embasamento histórico da Sagrada Escritura, ele é essencial para constatarmos a existência de Jesus Cristo. Amanhã nós seguimos com historiadores e pensadores da época, século I, né? Quando Nero bota fogo em Roma. Então nós temos outros fatos históricos que nos dão a conhecer a existência dos cristãos, e se há cristãos, ao Cristo que gera, né, que efetiva uma nova religião e efetiva também um novo grupo de seguidores chamados cristãos, né? Então amanhã nós seguimos. E o terceiro dia é o legado de Jesus Cristo, né? Por que ele é tão importante dentro da história? Historicamente falando, por que ele é um homem importante dentro da história? Por que ele é um Deus para o cristianismo, né? Faz parte da Santíssima Trindade. E qual é o legado que ele deixa como ser humano, né? Os sentimentos de Jesus Cristo que brotam, e até hoje nós ouvimos falar sobre esses sentimentos e a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de viver a vida, a maneira de fazer as coisas, ok? Então, até amanhã.